Boa noite, amigos assombrados do Estado. Como vocês sabem, sábados é só os sábados. No relato de hoje, vocês vão ver que será mesmo que a pessoa que vira essa coisa, alguns não têm intenção de atacar ninguém. Vejam o que aconteceu nesse relato. O relato de hoje foi enviado para mim por Jones Dias. Ele é natural do Rio Grande do Sul e enviou o relato a pedido de sua filha e em memória de sua mãe, Dona Marielle, e de seu avô, seu Romão Joaquim, segundo Dona Marielle. No ano de 1966, seu pai, seu Romão, seus irmãos e sua mãe moravam em um lugar chamado Mosquiteiro, na zona rural. O lugar ganhou esse nome devido à grande quantidade de pernilongo, borrachudo e mutucas que tinha. E este lugar fazia parte de uma cidade chamada Antônio João. Na época, essa cidade só tinha 2 anos de emancipação. A cidade ganhou esse nome em memória ao tenente Antônio João Ribeiro, herói da Guerra do Paraguai. Hoje em dia, essa cidade está fazendo 53 anos de existência. Este lugar, chamado Mosquiteiro, ficava próximo a um outro lugar chamado Cabeceira Apra, no município de Ponta Porã. Neste lugar, todos os moradores do local dependiam uma espécie de como se fosse um povoado, onde tinha alguns comércios, uma barraca igual feira, onde eles compravam mantimento, remédio e tomavam uns goles da branquinha também para esquecer o dia a dia. As terras de seu Romão ficavam mais ou menos uns 12 quilômetros da nascente do rio Apra. Por isso o nome, Cabeceira Apra. Nesse local onde havia como se fosse um povoado, havia várias chácaras, sítios. Era como se fosse um assentamento. E havia uma aldeia indígena que existe até hoje. Seu Romão tinha uma enorme plantação de arroz. Ele trabalhava direto nessa plantação. Saía por volta de... acordava 4 horas da manhã, tomava seu mate e seguia para o trabalho. Só voltava escuro já, deixando a mulher e os filhos que tinha, que eram muitos em casa. Quando chegava a época da colheita, ele contratava as pessoas para ajudar. A colheita que era feita à mão na época, com uma foice de 50 centímetros mais ou menos, chamada ceifadeira, ou ceifadora em alguns lugares. Nesse ano de 1966, estava na época da colheita. Seu Romão contratou algumas pessoas e também um rapaz. As pessoas que ele contratou moravam por ali mesmo, por perto. E o rapaz não, morava em um outro lugar. Ele conhecia também a família dele. Esse rapaz passou a dormir no celeiro. Seu Romão dava almoço
ele, seus filhos mais velhos, que levavam o almoço dele e do rapaz. Ele, na época, não usava relógio. Se baseava pelo sol. Quando estava entardecendo, o sol se escondendo já, era hora de vir embora. O seu Romão passava, o celeiro deixava o rapaz e ia para casa. Tomava um banho, tomava seu mate, enquanto a sua esposa fazia a janta. E botava o assunto do dia a dia em dia. Sobre os animais e o que as crianças tinham feito ou deixado de fazer. Depois ele jantava e ia dormir. Na primeira semana foi tudo bem, segundo ele. Os outros trabalhadores só às vezes falavam. Achavam o rapaz estranho, pois ele não conversava muito, não ria. Muitos achavam que ele não puxava assunto, nem conversava nada, com medo de perder o serviço, pois na época era muito difícil o trabalho. Na segunda semana, numa terça-feira, por volta de umas 7 horas da noite, seu irmão vinha chegando junto com ele. O rapaz ficou no celeiro e ele foi para casa. Tomou um banho, tomou o seu mate, enquanto a sua esposa estava fazendo a janta. Ligou o rádio, um rádio tipo capelinha, de ondas sonoras, ondas curtas, para ouvir a notícia. E depois ele botou a música para alegrar os filhos, enquanto a janta ficava pronta. E não demorou muito, a sua esposa chamou eles para jantar. Botou a comida na mesa, todo mundo sentou e estava jantando. Após a janta, era costume ela preparar como se fosse uma marmitinha, numa panelinha, botava uma tampa, amarrava com um pano de prata, para seu irmão levar para o rapaz que ficava no celeiro. Ele saiu por volta de umas 8 e pouca para 9 horas, com a lanterna, coisa que ele fazia todos os dias. Mas algo estranho aconteceu nessa noite. Após se aproximar uns 8 metros do celeiro, seu irmão passou a ouvir uns barulhos estranhos que vinham de dentro do celeiro. Ele parou e ficou ouvindo. Era como se alguém estivesse obrigando ou alguém estivesse cambaleando, caindo para um lado e para o outro e esbarrando nas coisas que tinha ali dentro. Na hora, seu irmão ficou pensando. Podia ser alguém que estivesse batendo no rapaz, ou um ladrão talvez. Grunhidos e barulho estranho vinha de dentro do celeiro. Ele respirou fundo e se aproximou, pois havia umas brechas no celeiro, para olhar o que estava acontecendo lá dentro. Após botar o olho no buraco para olhar, para ver o que estava acontecendo dentro do celeiro, seu irmão quase caiu para trás do susto que levou. Algo que jamais ele imaginou que pudesse os seus olhos ver, ele viu. Coisa que jamais ele imaginou que o ser humano pudesse se transformar numa coisa daquela. Um animal estranho estava dentro do celeiro, parte homem e parte animal. E tinha os traços do rapaz. Ele caminhava e cada vez que ele caminhava, que ele pisava, cambaleando, parece que o seu focinho esticava um pouco e alargava. Ele se abaixava no chão, se embolava, e ele via que era como se o pé dele crescesse e as pernas fossem dobrando, os cabelos iam crescendo. Uma coisa horrível, segundo ele. Algo sobrenatural ele estava vendo com seus próprios olhos. Ele se contorcia de dor, se espichava, e ele via que a mão dele ia crescendo, virando como se pé de bicho, ou
mãos de bicho. E ele gemendo, se contorcendo. Ficava em pé, caía para trás, caía para o lado. E logo a transformação acabou. Após essa transformação acabar, esse animal virou, puxou o ar e olhou direto, fixo no buraco onde ele estava olhando. Segundo o seu irmão, parecia que ele sabia que ele estava ali. Seu irmão botou a panela com a comida no chão e meteu o pé para casa. Após chegar em casa, chegou doido correndo, trancando as portas, escorando o móvel que tinha, botando enxada encostado em janela e procurando algo logo para se defender. Sua mulher, sem saber o que estava acontecendo, perguntando o que estava vendo. E ele, após ver que tudo estava bem trancado, ele começou a contar para ela o que tinha visto. Ele não podia acreditar naquilo que ele estava vendo. Nessa noite ele não dormiu, achando que o animal vinha até a casa dele e podia atacar sua família. Passou a noite praticamente em claro. Por volta de 5 horas da manhã ele pegou no sono, o dia já estava clareando. Nesse dia, ele não foi trabalhar. Por volta de umas 9 horas da manhã, seu irmão se preparou e foi até o celeiro para ver como ele estava. E ao chegar lá, encontrou a porta aberta, a bolsa com a roupa dele não estava. Ele tinha ido embora. No ano de 1972, seu irmão vendeu suas terras e veio para a cidade. Mora na cidade de Antônio João, em busca de estudo para os seus filhos mais velhos, pois era tudo rapaz, e ele não queria que os filhos fossem analfabetos. Não soube mais de notícia dele. Após muitos anos passados, seu irmão não tirava aquilo da cabeça. Aquela transformação continuava o perturbando de noite. Ele acordava assustado à noite, apavorado às vezes, procurando trancar as coisas. Ele não tirou aquilo da cabeça. No ano de 1990, seu irmão estava no ponto de ônibus. Quem desce do ônibus? O tal rapaz deu de cara a cara um com o outro. Seu irmão encarou ele, ficou olhando para ele, sério. Ele desceu do ônibus, baixou a cabeça e passou por seu irmão e deu-lhe um tranco de ombro que quase derrubou ele. Seu irmão, desarmado, não podia fazer nada, só ficou acompanhando ele com o olho. Ele saiu, também não olhou para trás. Atravessou a rodovia e pegou a direção de um sítio que tinha para o outro lado. Passado um tempo, talvez uns 2 anos mais, seu irmão encontrou os parentes dele e perguntou por ele. Os parentes disseram que ele havia morrido há pouco tempo. Mas seu irmão não acreditou naquela história. Pois sabe lá se ele tinha morrido mesmo ou não. Mas na verdade, aquele infeliz, moribundo, virava aquele tipo de animal. Ele virava um lobisomem, um dos piores que tinha, o animal mais feio e terrível que um ser humano pode virar. Mas nunca procurou nem ele nem a família dele para fazer nada. Isso que chamava a atenção dele, apesar dele ter descoberto o segredo dele. Seu irmão nunca mais ouviu falar dele, se ele tinha morrido mesmo ou não. O relato é verdadeiro. Foi enviado por Jones Dias, do Rio Grande do Sul. Boa noite, amigos assombrados e assustados.